porque havia uma expectativa muito grande em cima de Paulo, para que ele fosse o novo líder do judaísmo naquela época. Isso é tão verdade, que se nós lembrarmos quando Lucas, ele narra lá em Atos, mais ou menos pelo capítulo 4, 5 e 6, mais ou menos por ali, antes da conversão de Paulo, que foi lá em cima no capítulo 9, nós vamos encontrar que a igreja primitiva estava crescendo, desenvolvendo, Deus prosperando, aumentando o número dos salvos, e eles começaram a reclamar aos apóstolos que as viúvas helenistas estavam sendo desprezadas. Nesse momento os apóstolos responderam: nós não podemos parar de pregar o evangelho para nós irmos cuidar das viúvas, ou seja, do sustento, da alimentação das viúvas, porque era um trabalho social. Então os apóstolos responderam: vocês irão separar 7 homens cheios do Espírito de Deus, de boa reputação, e eles ficarão com esta incumbência. Acredita-se que esse foi o momento do surgimento do ministério diaconal. Nós estamos falando de igreja primitiva, igreja primeiro século. Os primeiros diáconos da igreja, dentre esses 7 homens, estava o nosso irmão Estevão, que além de trabalhar nesse ofício de cuidar das viúvas, da parte dos necessitados, ele pregava o evangelho, sinais, maravilhas, prodígios aconteciam. Estevão agora, ele começa a sofrer uma forte oposição. A Bíblia vai nos dizer que eles agora olham para Estevão e procuram uma falha em Estevão, procuram um defeito em Estevão, mas eles não acham. E é bem verdade que quando você está trabalhando, sempre tem um desocupado que vai gastar o tempo dele procurando uma falha naquilo que você está exercendo, mas eles não acham falha. A Bíblia diz que então eles inventam. Quando eles inventam, Estevão, ele é julgado, apedrejado, é muito conhecido dos senhores e senhoras, mas enquanto ele está sendo apedrejado, Lucas vai relatar que o céu se abre, Jesus se põe em pé à destra de Deus Pai. Quem olha para Estevão não vê mais somente o rosto de Estevão, agora viu uma face dele como de um anjo. O rosto de Estevão brilhava. Matam Estevão, pegam a capa que era de Estevão e lançam aos pés do jovem Saulo. Saulo já aparece aqui. Ei, este momento é um momento que é um marco na igreja. Estevão foi o primeiro mártir. Neste momento que foi histórico, que foi o primeiro mártir da igreja, Paulo já aparece, e a capa que era de Estevão lançam aos pés do jovem Saulo. Isso significa a influência que Paulo já tinha sobre o judaísmo naquela época. Mas eu não quero falar dele como perseguidor, eu quero falar do efeito Jesus na vida de Paulo. Ai, 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 arabandarabaia, recalabaça. Paulo está lá no caminho de Damasco. Jesus tem um encontro com ele, e agora Jesus começa a mudar a vida de Paulo completamente. Agora o Senhor fala com Ananias e diz: Ananias, vai na rua que se chama Por Direita e põe as mãos sobre Paulo. Ananias começa a questionar Deus, porque nós somos assim, nós somos assim. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus nos manda fazer algo, e quando Deus fala, nos envia, antes de nós irmos, a gente sempre vem com o quê? Com algumas informações para Deus que são os detalhes, como se Deus não conhecesse os detalhes. Aí vem Ananias contando os detalhes para Deus. Parece que eu estou vendo no cinema de Jesus. Lá vem Ananias e diz: ora, Senhor, tu não sabe quem é ele, tu não sabe o que ele está fazendo com o teu povo, tu não sabe o que ele está fazendo com a tua igreja. Ele está perseguindo os cristãos, ele está matando o teu povo. Mas o Senhor não estava perguntando para Paulo, para Ananias, os detalhes, porque os detalhes Deus já conhece. Parece que eu vejo Jeremias lá em Ananote, um vilarejo pequenininho, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, dava para ir a pé. Ananote era um vilarejo, era um lugar de calcário, era um lugar de rocha, Geisa. Mas Jeremias estava lá, esse lugar que era herança
Jeremias contar os detalhes para Deus. Oh Senhor, eu não passo de uma criança e eu não sei falar. Os estudiosos dizem que Jeremias tinha 20 anos quando ele responde isso a Deus. Mas Deus não estava perguntando se ele era moço, se ele era velho. Deus não estava perguntando a idade. Deus não estava perguntando se ele sabia falar. Deus estava dizendo: vai, porque eu te levantei como profeta. Ai, 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 ai. Deus me trouxe hoje aqui para profetizar. Este lugar é celeiro de profeta. Este lugar é celeiro de pregadores. Este lugar é celeiro de atequelebaia. Ai, 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 querebandaia, ceia, arabandarabaia. Ele não está perguntando os detalhes. Ele está te mandando ir. Vai, 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 vai. Porque eu sou contigo. Ei, Deus é contigo, isso é suficiente. 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 Deus fala com Gideão, Gideão conta os detalhes. Deus fala com Moisés, Moisés conta os detalhes. Deus fala com Abraão, Abraão conta os detalhes. Deus não quer saber dos detalhes porque Ele já conhece. Deus está mandando você ir, porque Ele é contigo. Isso é suficiente. Ele é contigo. Isso é suficiente. E quando perguntarem quem foi que me enviou, diga que eu sou. Eu sou. Eu sou. Aquele baia. Ananias olha para Paulo e via Paulo como um perseguidor. O Senhor olhava para ele e via ele como um vaso escolhido. Calabandaravaceia. Não importa como eu e você vemos alguém, importa como Deus está vendo. Às vezes você está olhando e você olha e pensa: não tem jeito. E você olha e diz: não tem solução. Deus está dizendo: é pregador, é adorador, é cantor, é profeta, é vaso. Enquanto você vê perseguidor, eu vejo vaso escolhido. Vaso escolhido, vaso, vaso, vaso. Vaso escolhido. Deus levanta Paulo como pastor, evangelista e apóstolo. Ele foi pastor porque ele pastoreou a igreja em Éfeso 3 anos. Ele foi pastor porque ele pastoreou a igreja em Corinto. Ele foi um evangelista. Ele fez primeira, segunda, terceira viagem missionária. Ele foi um apóstolo. Paulo, ele evangeliza na região da Galácia. Deixa implantado mais ou menos 3 igrejas lá. Paulo agora sai de lá porque era um evangelista. E agora Paulo recebe algumas notícias daquelas igrejas. Que eles estavam dizendo que Paulo era um impostor, que ele não era um apóstolo. Que ele não tinha ido para Jerusalém para aprender com aqueles que eram apóstolos antes dele. Que o evangelho que ele estava pregando era um evangelho errado, porque o evangelho que ele pregava escandalizava os religiosos, porque o evangelho que Paulo pregava é a salvação por meio da graça. E eles diziam: mas a gente tem que fazer nada, é por meio da graça, a favor é merecido, é graça, é favor. Isso deixava o povo escandalizado. Essas igrejas agora estão rachadas. De um lado judaizantes, de outro lado gentios. Eles diziam: Cristo é importante, o sacrifício dele, mas não é suficiente. E para a salvação da humanidade é preciso crer em Cristo, mas é preciso guardar a lei. É preciso crer em Cristo, mas é preciso praticar as obras da lei, como a circuncisão, por exemplo. Paulo recebe essa notícia e agora ele fica sabendo do que estava acontecendo naquelas igrejas. Ele envia então essa carta àquelas igrejas. E ele já começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo. O efeito Jesus na vida dele. Aquele que outrora era um perseguidor, agora não era mais Paulo o perseguidor, era Paulo o apóstolo. Não Paulo o apóstolo. Enviado não da parte de homens. Não foi homem que enviou ele, nem por intermédio de homem algum.
Paulo já começou cortando a erva daninha. Eu não vejo nem Paulo fazendo introdução. Eu não vejo nem Paulo, olha Paulo quebrando aqui todo o protocolo. Eu não vejo ele fazendo introdução, já vejo ele entrando direto no assunto. A primeira acusação, eu não sou apóstolo, então eu já vou começar respondendo. Paulo, apóstolo, corta a erva daninha antes que ela cresça. Não da parte de homens. Lembra quando Lucas narra lá em Atos que haviam 11 apóstolos porque Judas tinha se suicidado? Agora os apóstolos resolveram, escolheram 2 homens, lançaram a sorte sobre um, caiu sobre Matias, sucessor agora de Judas que tinha se suicidado. Com todo respeito ao chamado ministério de Deus na vida de Matias, todo respeito, mas a reunião foi de homens para escolher Matias. Irmã Micaele, mas eles oraram, mas lançaram a sorte. Se eles oraram, lançaram a sorte, ia cair sobre alguém. Se eles não tivessem orado e tivessem lançado, também tinha caído. É questão de lógica. Os apóstolos escolheram Matias. Agora Paulo está dizendo, aqui foi escolhido por Deus, não foi por homens. Não foi por intermédio de homem algum. Aqui não foi sorte. Não foi lançando sorte que eu caí aqui, não. Aqui foi Jesus. O efeito Jesus na vida de Paulo, irmãos. O judaísmo tinha uma expectativa muito grande para que Paulo fosse o novo líder deles, o novo líder do judaísmo. Mas Cristo tinha outros planos para Paulo, que ele fosse o grande líder do cristianismo. Jesus está dizendo, não importam os planos do mundo, não importam os planos de alguém, o que importa são os meus planos. Quem foi que disse que ele vai ser líder de judaísmo? Ele vai ser líder do cristianismo.